Olá pessoal, Letícia Cabral para o Homeoplace, sejam bem-vindos novamente depois de mais um longo e tenebroso inverno. Vocês não estão vendo, pessoal, o entorno, mas o cenário aqui está completamente diferenciado, para vocês não deve estar fazendo muita diferença, mas estou em nova morada, por isso andei sumida um pouquinho do canal. Em breve vocês terão um novo cenário, vocês verão realmente um novo cenário, inclusive com um quadro negro de volta, dessa vez um quadro negro genuíno e gigantesco que vai ocupar essa parede toda. Hoje ele ainda não está aqui porque não vamos precisar dele. Pessoal, antecipadamente eu já jogo um balde de água fria em quem acredita que eu vou tratar hoje de coronavírus. Não, pessoal, hoje ainda eu não vou falar sobre coronavírus por um motivo relativamente simples. Eu acredito que nós homeopatas temos assuntos mais importantes para tratar. Eu não estou dizendo, pessoal, que esse assunto não merece menção. Inclusive, eu estou preparando material sobre coronavírus, mas acredito que a gente possa deixar esse assunto em segundo plano, de certa forma. Acredito que nós temos assuntos que merecem um pouco mais a nossa atenção em relação ao coronavírus. Até porque, pessoal, sinceramente, existem, de fato, muitas informações distorcidas, sem fundamentação científica sobre o coronavírus circulando por aí. Existem, com toda certeza, mas também têm circulado informações de qualidade. Inclusive, alguns homeopatas de renome já se posicionaram em relação a condutas homeopáticas a serem adotadas nesse tipo de situação, e muitas recomendações elas são realmente viáveis, elas apresentam uma coerência, uma razão de ser. No vídeo que eu estou preparando sobre coronavírus, eu vou citar algumas dessas sugestões que eu considerei tanto viáveis quanto não tão viáveis assim, explicando também o meu posicionamento sobre o assunto. Mas por hora, se você estiver muito ansioso, quiser uma sugestão de antemão acerca de como elevar a sua imunidade, como afastar a possibilidade de sofrer um contágio pelo coronavírus, as minhas recomendações, pessoal, são as recomendações de sempre quando a gente enfrenta contextos parecidos. Não apenas nesses contextos, mas em contextos normais também, pessoal. E essas recomendações, elas giram em torno de saúde mental, garantir o máximo de equilíbrio possível no seu âmbito mental, no seu âmbito emocional. Cuide de seu coração, cuide das suas emoções, cuide do seu corpo físico, principalmente através de atividade física regular, boa alimentação e atividade sexual regular. Letícia, por que você fala tanto nisso e o que isso tem a ver com o aumento da imunidade? Pessoal, para quem não sabe, já há inúmeros estudos correlacionando a saúde da sua vida sexual com o sistema imunitário. Então, realmente, transar com regularidade comprovadamente eleva a sua imunidade. Então, por essa razão, mas também, pessoal, por outro motivo mais palpável ainda. Você percebe que na natureza, na dinâmica biológica, os entes sexualmente, reprodutivamente inviáveis, o que ocorre com eles? Eles são descartados. Então, estou aconselhando isso a vocês, pensando nesse comportamento cruel da natureza. Então, vocês percebem que a natureza, ela se mobiliza de forma a privilegiar, favorecer os entes sexualmente viáveis. Por isso é uma boa forma de se garantir dentro da cadeia alimentar. Dentro da cadeia alimentar com saúde e vitalidade. Mas vamos ao tema da aula de hoje, pessoal. O tema da aula de hoje, estou continuando ainda, pessoal, aquela série sobre temas polêmicos e controversos dentro da homeopatia. Tive que interromper em função das circunstâncias, mas vamos fechar essa série hoje com a temática das exonerações, das temidas exonerações. Para quem não sabe, muitas pessoas até desistem
do tratamento homeopático quando elas pensam na possibilidade de exonerações. Realmente, há muitos mitos e temores envolvendo a atividade exonerativa e eu vou explicar o porquê desses temores ou alguns fatores que podem justificar, em partes, esses receios e esses temores. Mas o mais importante, pessoal, antes da gente iniciar essa conversa, é definir exonerações. Que vocês vão perceber que a partir da definição do termo exoneração, nós já podemos chegar a inúmeras conclusões importantes acerca do que é efetivamente as exonerações, o que elas são e o porquê elas não podem ser confundidas com agravamentos e retornos de sintomas antigos, que algumas pessoas fazem essa associação ao ponto de, inclusive, confundir exoneração com agravamento ou exoneração com retorno de sintoma antigo. Então, vamos à definição. Exoneração é a eliminação, é a liberação efetiva e econômica. Lembre-se desses dois termos, é a liberação efetiva e econômica de energia gasta ou represada. Represada, que eu quero dizer, energia contida. Repetindo, exonerações são eliminações ou liberações efetivas e econômicas de energias gastas ou represadas. Pessoal, vou falar o porquê da ênfase em cada um desses termos. Por que eu enfatizei que exonerações são liberações efetivas? Ah, Letícia, porque existem provavelmente eliminações que não são efetivas. Sim, pessoal, é um porquê relativamente óbvio, mas é uma possível explicação. Porque veja bem, quando você está doente, pessoal, o processo da doença, tudo aquilo que você percebe, tudo que você chama como doença, é um processo exonerativo. A dor de cabeça, o muco no nariz, aquela coceirinha persistente, aquela inflamação, aquela infecção, tudo isso que você percebe na sua fisiologia, no seu quadro sintomático, esse agrupamento de sintomas constitui um quadro exonerativo. Todavia, esse quadro exonerativo, ele é imperfeito, ele não é tão adequado, portanto, ele não é tão efetivo. Caso fosse efetivo, você não perceberia tantos desconfortos. Você percebe tantos desconfortos assim no que diz respeito à sua doença. A sua doença ela é tão desconfortável, tal como ela é, porque a eliminação de toxinas ela não está sendo assim tão efetiva. Ou seja, em última instância, pessoal, o que isso significa? O que a doença ela significa? Significa que você está eliminando de forma imperfeita os seus dejetos metabólicos. Significa que você está eliminando energia gasta, energia represada de uma forma não tão adequada assim. Por isso mesmo, pessoal, tanto é fato isso que eu estou dizendo, que Hahnemann é contra procedimentos que aumentam esses desconfortos. Por exemplo, Hahnemann se posiciona contra o emprego de laxativos para alguém que está padecendo de diarreia, ou emprego de sangrias em alguém que já está sangrando. Por quê? Porque a diarreia e a eliminação de sangue naquele doente é uma via de eliminação imperfeita. Então não faz sentido nenhum eu exacerbar uma via de eliminação que não é tão adequada para aquela constituição. Aquilo é um defeito, é uma operação da máquina de forma defeituosa. Então não faz sentido algum eu ajudar aquele processo defeituoso. O meu dever, a minha missão como homeopata é restaurar aquele sistema de forma que essa eliminação se dê de uma forma mais confortável e efetiva. Ok, Letícia, o efetivo ficou claro. Mas por que do termo econômico? Por que esse termo econômico está na definição de exoneração? Porque é uma eliminação de toxinas
efetiva e econômica. Por que dessa terminologia econômica? Econômico, pessoal, no sentido de despender pouca energia. Você percebe, pessoal, que na natureza nós não vemos grandes empenhos, nós não vemos grandes dispêndios de energia para algo complexo. Nós vimos que a natureza, ela busca atalhos, ela busca a simplificação o tempo todo. No nosso sistema vital, essa também é uma realidade. Então, a exoneração, a eliminação de toxinas ideal, ela se dá com o mínimo gasto energético possível. Se eu estou gastando muita energia para eliminar determinada toxina, eu estou doente. Por isso que eu disse, pessoal, a doença, ela configura um estado de eliminação de toxinas, além dele não ser efetivo, ele não é nada econômico. E mais uma vez, por isso mesmo, por isso e por aquele outro fator citado anteriormente, é tão desconfortável, que você está gastando uma quantidade absurda de energia para eliminar toxinas e ainda mais, de forma inadequada. Por isso mesmo, pessoal, a exoneração genuína, a exoneração legítima, ela causa tanto alívio, ela aumenta a sensação de leveza do doente, exatamente por eliminar toxinas, só que agora de uma forma menos dispendiosa e menos onerosa para a sua energia vital. Aquelas porcariazinhas, aquela sujeira, ela está saindo quase sem gastar energia e exatamente por onde deveria sair. Mais ainda, pessoal, por isso mesmo, não é admissível a gente confundir exoneração com agravamento e exoneração com retorno de sintoma antigo. Porque o agravamento ele não é uma piora do que eu já estou sentindo, e a minha doença ela não configura um processo de exoneração imperfeito, e a exoneração não é uma via, entre aspas, perfeita. Por isso mesmo, nós não podemos confundir ambos. São realidades completamente distintas. Também não pode ser um retorno de sintomas antigos, levando em consideração que o sintoma antigo, a nova camada que está aflorando, ela também configura uma nova doença e, portanto, uma nova forma imperfeita de eliminar toxinas. Então, ainda não é um quadro exonerativo, efetivamente. A exoneração, pessoal, ela é fruto da sua atividade imunitária. O nosso sistema imune, ele lança diversos mecanismos, ele lança mão de diversos processos para jogar toxinas para fora do seu sistema, ou pelo menos para isolá-las. O nosso organismo ele pode optar ou pela eliminação dessas toxinas, ou ainda ele pode optar pela tolerância a essa invasão, a essa toxicidade a qual ele está sendo exposto. Pessoal, quando eu comecei o curso de homeopatia, eu viajei tanto na maionese, pessoal, a homeopatia ela abriu tantas janelas de percepção na minha mente que os professores tinham muita dificuldade de me aguentar. A quantidade de perguntas, a quantidade de questionamentos, a quantidade de dúvidas. E, inclusive, para vocês terem uma ideia, eu vou citar um exemplo de viagem na maionese aqui. Foi na primeira aula, inclusive, de homeopatia que eu assisti, eu refleti sobre o seguinte: o que é a natureza humana? Diante da homeopatia, o que é o ser humano? Porque quando eu comecei a assistir aquelas aulas sobre matérias médicas como apis, laquesis, lírio tigrino, pulsatila, eu comecei a pensar o que era a natureza humana. Porque veja bem, eu posso chamar uma pessoa de laquesis, fulano é laquesis, fulano é pulsatila, fulano é arnica. Eu posso denominar o indivíduo com aquela terminologia que configura uma matéria médica. Então, eu fiquei pensando, o que é o ser humano? O ser humano, então,
ele não seria um apanhado de vibrações diferentes da sua essência? O ser humano, então, ele é um apanhado da energia dessa planta, desse animal, desse mineral, daquela outra planta, daquele animal. O ser humano, ele é um agregado vibracional daquilo que o cerca. Seria isso a natureza humana? Porque diante da análise homeopática foi exatamente o que eu pensei, foi esse o pensamento que me ocorreu. Comecei a pensar como o indivíduo se torna ápice, por exemplo. Como eu passo a agregar na minha carga genética uma vibração ápice. Como o meu metabolismo ele passa a se comportar de acordo, um pouco de acordo que seja, ao metabolismo de uma planta. Mais além, pessoal, como o meu psiquismo, ele passa a se comportar como o psiquismo de um ofídeo, de uma cobra. Isso para mim era mágico, era incrível, pessoal. E realmente eu comecei desde então a observar o ser humano sob esse viés, sob o viés do coletor de vibrações distintas, de forma a agregar toda aquela miscelânea à sua própria natureza, de forma a se tornar algo mais. Letícia, mas o que tem a ver isso que você está falando com exonerações? Eu acabei de dizer, pessoal, que as exonerações elas são fruto principalmente da sua atividade imunitária. Então, seu sistema imune ele pode escolher duas vias, duas alternativas. Ele pode jogar fora o que não presta, pelo xixi, pelo cocô, pelo suor, ou ele pode decidir que ele vai tolerar aquilo ali. Não, eu vou deixar isso aqui. Só que ao deixar isso ali, pessoal, aquela toxina, aquele elemento estranho, nós não podemos deixar de levar em consideração que aquele elemento estranho, ele passa também a compor a sua energia vital. Ele ainda afeta a sua energia vital, mesmo estando ali, sendo tolerado, isolado no cantinho dele, ele passa a agregar o seu sistema também. Eu me pergunto se não seria exatamente por esse mecanismo que nós agregamos determinadas vibrações da nossa personalidade. Quando eu fui picada por uma abelha, ou quando os meus avós foram picados por abelhas, meus antepassados foram apicultores, será que aquele contato progressivo com as abelhas não trouxe antígenos para os seus sistemas? E esses antígenos, a vibração, a energia, a carga genética desses antígenos não foi realmente agregada à minha própria carga genética humana ou mesmo à minha energia como um todo? Será que não foi esse mecanismo de tolerância por parte do meu sistema imune que fez com que eu pudesse hoje me considerar uma personalidade ápice? Vocês já pararam para pensar, pessoal, em que parte do seu sistema está a energia de uma cobra? Em que parte está a energia de uma planta? Em que parte está a energia de um mineral? Será que essas vibrações não estão aí exatamente porque o seu sistema imune decidiu tolerá-las? Decidiu que não, eu não vou eliminar isso aqui vai ser parte agora desta constituição. Eu acredito que seja uma reflexão na qual vale a pena nos debruçarmos. Pessoal, como estudantes de homeopatia, vocês devem saber que existem várias abordagens diferentes, não apenas da homeopatia contemporânea, mas também da homeopatia clássica. A homeopatia clássica francesa, a prática de homeopatia clássica na França, para quem não sabe, ela é muito pautada no viés da drenagem, da eliminação de toxinas. Este método, pessoal, eu não estou dizendo que a drenagem ela seja de todo inviável, eu não estou aqui desencorajando a prática da drenagem, eu desencorajo a arbitrariedade e os abusos. Anna Cossack, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um livro onde Anna Cossack fala especificamente sobre os mecanismos de drenagem e o porquê dela ser contra os abusos também da drenagem, que eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada, mas ela diz o seguinte:
ela diz que a prática compulsória, a prática sucessiva de drenagens, ela não é de todo uma prática homeopática. Nós não podemos considerar uma prática de todo homeopática, porque ela desconsidera, pessoal, a integridade do ser humano. Se eu indico certa homeopatia, pensando apenas no viés exonerativo, não, eu estou indicando tal homeopatia porque o meu objetivo com esse doente é drenar os pulmões, que ele tem muito catarro nos pulmões, o meu objetivo é drenar o fígado, que essa pessoa já bebeu demais, meu objetivo com essa homeopatia aqui é drenar o sistema urinário como um todo. Se a minha linha de raciocínio é essa, pessoal, venhamos e convenhamos, que é uma linha de raciocínio fragmentada, ela não é uma linha de raciocínio, ela não é uma abordagem holística, integrativa. Eu estou pensando aqui apenas no âmbito fisiológico. Então, Anna Cossack, nessa obra que vocês terão acesso aqui embaixo, ela se posiciona contra esse tipo de conduta exatamente por ela excluir os impactos dessa drenagem no psiquismo do doente. Além de que, pessoal, nós enquanto homeopatas, nós já sabemos, por 1000 evidências, que as mazelas não se originam na própria fisiologia. A fisiologia, ela é um reflexo de um desequilíbrio que está numa hierarquia muito maior, que está na hierarquia emocional, mental e até mesmo, muitas vezes, na hierarquia do inconsciente. Então, enfocar-me excessivamente na entidade clínica do doente não se trata definitivamente de uma prática integrativa. Digo mais, pessoal, quando você procede dessa forma, você também deixa de levar em consideração os impactos dessa prática em longo prazo. Você tem alguma ideia do que significa para aquele indivíduo, para aquele terreno, para aquela constituição, um estímulo energético excessivo nos pulmões? Você sabe se aquela pessoa suporta? Você tem ideia se aquela pessoa ela realmente daria conta do recado dessa descarga excessiva dos pulmões? Será que aquela pessoa está preparada para esse tipo de solicitação por parte da sua energia vital? Então, muitas pessoas apelam aos recursos de drenagem porque, segundo a linha de raciocínio materialista, ela é muito atraente. O pulmão cheio de muco. Logicamente, seria melhor imaginar esse pulmão sem muco. Então, vou indicar um drenador para os pulmões. De acordo com a mente materialista, é uma ideia muito sedutora. Mas nós não podemos deixar de levar em consideração, primeiramente, se a pessoa suporta essa drenagem que nós estamos exigindo da sua economia vital, e mais ainda, não podemos deixar de considerar o todo, ou seja, as suas instâncias de mais alta hierarquia. Outra recomendação, pessoal, saibam, quando vocês estudarem uma matéria médica, saibam reconhecer qual é o órgão de choque daquela matéria médica. O que eu quero dizer com órgão de choque? É qual sistema, qual órgão ele tende a se sobrecarregar de toxinas para eliminação. A exoneração advinda daquela estratégia de tratamento, ela tende a exonerar qual órgão? Geralmente, pessoal, está bem especificado na matéria médica daquela homeopatia que nós estamos estudando. Leve isso em consideração, por quê? Porque se você percebe que determinada matéria médica tem um tropismo muito grande pelos rins, pelo coração, pelo fígado, mas se esses órgãos, pessoal, estão com sinais bem evidentes de fragilidade, estão ali insinuando um processo de falência, talvez não seja tão interessante trabalhar apenas com aquela homeopatia, mas eventualmente com outra homeopatia secundariamente, de forma paralela ali àquela homeopatia principal, ao simílimo, de forma a proteger, estimular suavemente aquele órgão de choque, para que ele não seja tão exigido e sobrecarregado no processo. Um dos únicos autores, pessoal, que eu percebi que levou em consideração a importância do cuidado com o órgão de choque foi Tom Jensen.
Tom Jensen, eu não sei, pessoal, se vocês já participaram dos cursos presenciais, inclusive, quando ele vier ao Brasil, recomendo veementemente que vocês compareçam, mas você percebe que a linha estabelecida por ele no quesito prognóstico é inusitada e inovadora. Ele considera todas as possibilidades de respostas daquele doente do início ao fim do tratamento com aquela homeopatia. Então, ele, ao pensar que certa homeopatia é adequada para o indivíduo, ele já pensa, bom, essa homeopatia vai exigir desse órgão, esse será o órgão de choque. Então, consequentemente, eu preciso equilibrar esse e esse miasma para não sobrecarregar esse e esse sistema. Então, o pensamento de Jensen, ele é totalmente encadeado. Quando ele olha para determinado miasma, e principalmente para a forma daquele miasma descarregar toxinas, ele já considera como aquela descarga vai impactar o outro miasma. E ele já pensa em estratégias para harmonizar a resposta daquele miasma que será afetado de forma secundária. E aí já começa a pensar nas consequências daquela resposta para outro miasma. Então, pessoal, estou dizendo tudo isso para que vocês levem em consideração como o sistema do indivíduo pode reagir com aquela proposta de tratamento. Será que os órgãos de eliminação, seus emuctórios, estão em condições, tal como eles estão naquele momento, de encabeçar um processo exonerativo? Pessoal, as exonerações, elas acontecem naturalmente, não apenas através da intervenção de um tratamento homeopático, mas elas também acontecem naturalmente o tempo todo, muitas vezes de uma forma imperfeita, configurando uma doença. Por isso, uma doença, conforme eu mencionei no início do vídeo, é um processo tão extenuante, é tão desconfortável, porque é uma via de eliminação imperfeita, inadequada, inapropriada para o seu terreno. Mas vamos às definições, pessoal, dos emuctórios. O que são emuctórios, pessoal? São aqueles órgãos de eliminação. Nós temos emuctórios principais, temos os secundários, temos os extraordinários, os vicariantes. Então vamos agora às definições técnicas desses emuctórios, que é importante que nós os conheçamos. Os emuctórios principais, pessoal, são as vias de eliminação que conhecemos, que são as mais óbvias: o aparelho digestivo, os pulmões, a pele com a transpiração é um emuctório principal, cocô, xixi, são vias de eliminação preferenciais, são as vias de eliminação perfeitas. Você deve eliminar porcarias por essas vias realmente. Mas nós temos ainda emuctórios secundários. Não é a via de eliminação principal, mas eventualmente, dentro de algumas circunstâncias, podemos eliminar toxinas através dessas vias. Estou falando de saliva, estou falando do fígado, estou falando do pâncreas, estou falando do leite materno, estou falando da lágrima. Temos também os emuctórios vicariantes. Nossa, Letícia, o que é isso, emuctório vicariante? Aí sim, pessoal, nós temos realmente uma condição patológica. O emuctório vicariante é como se nós tivéssemos um órgão desempenhando a função de um emuctório. Então, é um órgão ou sistema que está executando uma função ali que não é bem a dele. Nós temos esse tipo de traço, esse tipo de característica, especialmente no miasma psicótico. O que configura a psicose, pessoal? Principalmente a descarga de toxinas através de acúmulos. Ou seja, eu nem posso dizer que é uma descarga, é um aglomerado de toxinas em certos pontos. Pontos que não deveriam estar armazenando toxinas. Por isso que eu disse, pessoal, na minha primeira aula do meu curso Calcárias e a Força Interior, que o que define também cada miasma, principalmente ali os 3 principais, é como o seu sistema vai jogar toxinas para fora. A psora normalmente vai optar por um mecanismo centrífugo.
Por isso a psora é considerada o miasma mais, entre aspas, saudável de todos, que a via de eliminação é realmente a via ideal, segundo as leis de Hering. Eu vou eliminar toxinas principalmente pela pele, através da transpiração, é a via de eliminação ideal. Na cicose, nós já temos retenções, acúmulos, inchaços, com toxinas dentro daqueles reservatórios. Então é a verruguinha, é o mioma, é a retenção de líquido. E no caso do luetismo, a eliminação preferencial, mesmo a eliminação do luetismo, pessoal, ela já é violenta. Então o corpo está tão sem paciência que ele nem elimina a toxina, ele resolve eliminar a toxina e o órgão que está armazenando aquela toxina de uma vez. Então, ao invés de jogar fora pacientemente aquela sujeirinha que está ali nos rins, o luédico, ele pensa, não tenho paciência com isso não, eu vou descartar essa toxina e o rim tudo de uma vez, vou levar o rim à falência. Então, didaticamente, pessoal, é mais ou menos esse o mecanismo de excreção adotado pelo luetismo. É por isso que as excrescências do luédico, normalmente, elas apresentam uma sanguinolência envolvida. Então, quando eu falo de hemoctório vicariante, é uma via de eliminação, é algum órgão ou sistema ou estrutura que está desempenhando o papel de eliminação, mas não é bem aquilo que aquele sistema ou aquele órgão deveria estar fazendo. Então, nós já temos ali uma condição de patologia se instalando. E nós temos também, pessoal, as vias de eliminação artificiais, os hemoctórios artificiais. Como o próprio nome já sugere, pessoal, são exonerações, são eliminações provocadas. Então nós temos sauna, nós temos as ventosas, nós temos os abscessos de fixação, nós podemos estar falando também de sangrias e os laxantes. Mais uma vez enfatizando, pessoal, quando eu apelo a esses recursos de eliminação artificiais, especialmente recursos mais agressivos, como é o caso das sangrias, nós estamos utilizando aqui um raciocínio local, tal como é o caso daquelas homeopatias empregadas com o intuito de drenagem. Então, pessoal, não são práticas que devem e podem ser sustentadas por muito tempo sob o risco de sobrecarregar certo órgão ou certo sistema. E mais uma vez reforçando, quando lançamos mão de um raciocínio como este que eu estou citando, eu não estou levando em consideração a real fonte do desconforto daquele indivíduo, ou seja, não estou levando em consideração o seu psiquismo. Pessoal, o tratamento homeopático ele é tão individualizado, por isso que eu disse que não tem nada a ver homeopatia com praticidade, pessoal. Se você é uma pessoa adepta da praticidade do miojo de todo dia, por gentileza, abandone a homeopatia que você vai ser mais feliz, eu te garanto isso. Então, adeptos de miojo, abandone imediatamente a homeopatia. Porque realmente, pessoal, é uma terapia, é uma modalidade curativa muito individualizada em todos os sentidos que vocês puderem imaginar. Por que eu estou dizendo isso? Porque há algumas demonstrações, algumas condutas, algumas respostas, algumas reações que elas são universalmente vistas como exonerações. Por exemplo, choro. Quando você ouve falar que alguém chorou, você pensa, nossa, mas foi bom porque a pessoa colocou para fora uma tristeza que ela estava sentindo. Mas quando você passa a desenvolver esse olhar homeopático para o indivíduo, pessoal, você pode ficar com o pé atrás. Essa informação por si só, para você, homeopata zeloso, atento, não significa que a pessoa está exonerando algo. Exemplificando, quando você ouve uma pulsatila chorando, tem uma pulsatila chorando na sua frente, você pode pensar de imediato que ela está exonerando? Não necessariamente. Pulsatila pode estar encenando, pode estar num processo teatral que realmente muito efusivo, mas que pode ter como intuito manipular você. Então veja bem, é um indivíduo chorando, mas significa
que está necessariamente exonerando? Se você, homeopata, sabe que se trata de uma pulsatila, você sabe que não necessariamente. É diferente, por exemplo, do choro de arnica. Se a arnica chora, pessoal, que vitória, que grande vitória você obteve. Arnica chorando, sim, essa é uma exoneração legítima. Porque quando a arnica chora, pessoal, significa que realmente ela percebeu que ela possui as suas fragilidades. A arnica chorando é a quebra da muralha do Superman. É a quebra da crença de que eu não tenho ponto fraco nenhum. Eu tenho aqui a minha muralha intransponível e isso me basta. Ninguém me toca, ninguém me atinge, nada me afeta. Então, quando você percebe essa couraça se quebrando, você percebe a quebra de uma crença limitante gigantesca no indivíduo. Percebe a quebra de uma grande ilusão. Então, apenas para exemplificar, pessoal, que uma resposta que é universalmente vista como exonerativa, em homeopatia não necessariamente se trata de uma descarga. E um indivíduo é um teatro, é uma encenação, e outro indivíduo é um desarme, é uma cura, é uma desilusão. Febre. Febre é outro contexto que algumas pessoas interpretam como exonerativo por definição. Então, teve febre, com certeza a pessoa está eliminando alguma coisa. Vocês vão entender que em homeopatia nós passamos a ver a febre com um pouco mais de zelo, de uma forma um pouco mais aprofundada e acurada. 2 indivíduos, sílica e carcinosino. Se carcinosino tem febre, pessoal, pode comemorar, pode soltar fogos de artifício, porque carcinosino não tem reatividade nenhuma praticamente. Então a febre é um excelente ganho. Febre em sílica, realmente digno de alerta, pessoal. Se sílica tem febre, Máximo Mangialavori nos ensina que esse indivíduo pode estar no prenúncio de desenvolver um quadro autoimune. Então perceba, pessoal, que não existe mesmo universalização em homeopatia. Pessoal, para finalizarmos, eu vou falar um pouquinho aqui com vocês agora sobre exonerações em alta hierarquia. Exonerações mediante sonhos, exonerações mediante comportamentos específicos. Como nós identificamos as exonerações no nível mais sutil? Para esses casos, pessoal, a definição de exoneração que eu concedi a vocês lá no início do vídeo, ela continua sendo de extremo valor. Então vamos recapitular a definição de exoneração. Eliminação de toxinas ou de energia represada, eliminação de energia represada ou de energia gasta de forma efetiva e econômica. Como eu analiso, como eu consigo identificar se determinado sonho ele é exonerativo ou não? Ele é um sonho agregado, ou seja, um sonho patogenético ou não? Pessoal, vocês percebem na definição de exoneração que a exoneração ela configura a eliminação do que já foi gasto, ou ainda a eliminação do que está contido. Se o indivíduo ele é reprimido sexualmente, por exemplo, e ele tem um sonho, desculpa pessoal, como a suruba, esse é um sonho exonerativo, eu posso considerar um sonho exonerativo. Lembre-se, pessoal, no inconsciente nós não trabalhamos com pautas morais. Então, o inconsciente, ele é nu e cru, não importa se você acha aquilo certo ou errado. Então, se o indivíduo ele apresenta alto nível de repressão sexual no seu cotidiano, mas sonha com elementos eróticos, nós podemos considerar o sonho exonerativo pelo fato de estar havendo claramente uma liberação de uma energia contida. Contida como, Letícia? Pela repressão do seu impulso sexual. Se ele o reprime no seu dia a dia e no sonho nós observamos essa extravasão, não importa como, pessoal, porque lembre-se, ali nós não trabalhamos com parâmetros morais, então temos um sonho de fato exonerativo. Alguém engole sapo, eu reprimo o que eu deveria dizer. Eu aguento porrada, sustento uma postura passiva o tempo todo e sonho que eu estou brigando, sonho que eu estou dando tiro em todo mundo, que eu estou xingando todo mundo.
sonho exonerativo também. Nesse caso, pessoal, da repressão e da desrepressão no sonho, é algo muito mais fácil de vocês observarem. Basta vocês compararem como a pessoa se comporta no cotidiano e como ela se comportou no seu contexto onírico. Se vocês percebem claramente uma atitude de liberação no sonho, então nós podemos considerar aquele sonho exonerativo. E como a cura ela se processa de cima para baixo, se a pessoa ela passou por um sonho exonerativo, pode ter certeza que em breve essa cura vai se repercutir nas instâncias mais densas. Ok, Letícia, eu entendi como uma desrepressão ela é expressa no sonho. Eu entendi o que é um sonho exonerativo. E isso, pessoal, vocês podem também trazer para a instância mental e emocional. Alguém que começa a falar mais o que pensa, sendo outrora uma pessoa reprimida, nós podemos considerar um processo exonerativo, sendo manifesto no seu comportamento. Muitas vezes, pessoal, quando nós estamos trabalhando com energias reprimidas, essa expressão daquela necessidade contida, ela pode soar um pouco antinatural para aquele indivíduo, porque ele próprio já não está mais acostumado à expressão daquela faceta da sua personalidade. Mas atenção, pessoal, se o processo ele soa muito antinatural para o indivíduo, aquela atitude, ela não o liberta, não o deixa mais leve, mas o causa estranhamento, desconforto, é importante analisar novamente o passo a passo do tratamento, as condições de prognóstico, que nós podemos estar falando na agregação de sintomas. Exonerações, pessoal, em sendo liberações, elas devem trazer leveza e bem-estar para o indivíduo. Ok, eu não falava muito, comecei a falar mais, é um pouco esquisito para mim, mas ao mesmo tempo que é esquisito, existe um elemento de alívio, existe algo reconfortante, existe um quê de libertador nisso. Estou dizendo isso, pessoal, porque eu já testemunhei casos de inúmeras patogenesias supervisíveis e evidentes sendo confundidas com exonerações. A diferença, pessoal, está na forma do indivíduo perceber aquele processo. Ele deve se sentir confortável com o processo de liberação. Aquilo não deve soar como antinatural, como elemento estranho à sua natureza. Então, bastante atenção a como o indivíduo está experimentando esse processo novo na sua conduta habitual. Ok, Letícia, liberação de energia represada, eu acredito que eu já consigo identificar. Mas o que é uma liberação de uma energia gasta? Segundo o viés emocional, mental e inconsciente, como eu posso identificar um processo de liberação de energia gasta para esses níveis de alta hierarquia? Na entidade clínica, pessoal, na fisiologia, é algo de fácil definição, nós alcançamos muito mais facilmente. Energia gasta são dejetos metabólicos, vestígios de processos metabólicos que o corpo não vai utilizar. Então, isso é mais tangível para o nosso entendimento, mas quando nós estamos falando de aspectos comportamentais, precisamos observar com mais atenção. Quando eu digo que algo é gasto, significa que eu já utilizei o que precisava utilizar daquele processo. Então, existe uma parte ali que ela não me serve mais. E se ela não me serve mais, eu deveria descartar aquele elemento. No aspecto comportamental, pessoal, são situações claramente limitadoras. Nós podemos pensar, pessoal, em inúmeros exemplos. Na verdade, a depressão, a tristeza e todos os tons de cinza da melancolia, da tristeza e da depressão, pessoal, elas carregam um elemento de estagnação. O que eu quero dizer com isso? É que muitas vezes a realidade da pessoa ela já mudou completamente, mas a pessoa ela fica presa naquele evento passado. Mesmo que esteja acontecendo 1000 eventos na vida dela, dos quais ela poderia desfrutar,
que ela poderia usar como gatilho para um recomeço, ela simplesmente não recomeça, ela não se renova, ela permanece presa naquele trauma, naquela experiência negativa. Então isso sim, pessoal, é uma energia gasta, é o que claramente não me serve, é o que limita a minha caminhada e a minha jornada. Sim, eu posso estar falando aqui de traumas, e se eu estiver falando de traumas, pessoal, o primeiro passo para a exoneração de um trauma, via de regra, isso não apenas de acordo com a homeopatia contemporânea, mas de acordo com os próprios preceitos da psicanálise freudiana, o primeiro passo é a catarse. O indivíduo ele vai começar a perceber a própria vida de uma forma diferenciada. E a homeopatia, pessoal, ela detém dessa capacidade com maestria. Especialmente quem já experimentou homeopatia, quando o simílimo ele é adequado, você experimenta certa homeopatia numa dinamização mais alta, pessoal. Eu digo a vocês que inúmeros incômodos começam a se apossar do seu psiquismo. Você começa a perceber as diversas incoerências na sua vida. Você começa a perceber o quão tolerante você foi com certos aspectos que não mereciam tantos panos quentes assim. Então, muitas vezes, quando nós estamos passando por um processo curativo genuíno, nós passamos por certas provocações, inúmeros processos catárticos dentro do tratamento homeopático, para posteriormente eu eliminar essas estruturas antigas que não me servem mais da minha vida. Então, do que se trata, pessoal? A eliminação de uma energia gasta. Agora, analisando o viés comportamental, o viés psíquico do indivíduo, é quando nós passamos por esses lapsos de lucidez que nos evidenciam o que precisa ser mudado. Esse é um dos momentos mais mágicos, no meu entendimento, dentro do tratamento homeopático. E sim, pessoal, a homeopatia pode te levar até lá. Letícia, não há nada que nós possamos fazer para minimizar os impactos desconfortáveis, impactos exonerativos das exonerações? Sim, pessoal, felizmente nós dispomos de um sal de Schussler que é conhecido como sal da excreção, ou sal da purificação, que se chama natro sulfúrico. Natro sulfúrico, em sua versão de sal de Schussler, deve ser manipulado em 6D de dado H. Natro sulfúrico 6DH. Ele é utilizado para viabilizar, acelerar os processos de excreção. Se você se situa em algum momento de exoneração do seu tratamento homeopático, ou se algum cliente seu está passando por esse tipo de situação, natro sulfúrico pode catalisar esse processo de eliminação de toxinas. Recomendo ainda, pessoal, a atividade física. Lembre-se, uma das vias de eliminação principais, mais econômicas, mais efetivas do seu organismo é o cocô, o xixi e o suor. Então, uma das vias preferenciais do seu organismo de eliminação, pessoal, é a pele. É por isso que eu recomendo tão ostensivamente a atividade física para todos os meus clientes. Quem é meu cliente sabe que eu sempre cobro atividade física. Que é como eu já disse, inclusive nos meus primeiros vídeos ali, pessoal, se eu não me engano foi o primeiro ou o segundo, eu deixei claro que quando você não se exercita, você não movimenta o seu sistema linfático, ou seja, seu corpo está repleto de toxinas, o entorno das suas células está com excesso de toxinas, você se dedica à alimentação saudável, você come bem, o que ocorre? Os nutrientes simplesmente não chegam nas suas células, tamanha quantidade de toxina nos entornos. Então, o exercício físico recolhe essas toxinas e joga para fora, principalmente através do suor. Atividade física, pessoal, de preferência diariamente, não sendo possível, pelo menos religiosamente, 3 vezes por semana. E eu não poderia deixar de falar, não pensem em vocês, participantes do meu grupo de estudos, o Healing Place, que eu não vi vocês comentando sobre jejum.
Pessoal, quem me conhece sabe que eu propago ostensivamente o jejum, especialmente o jejum intermitente, porque ele incita, ele mobiliza as vias exonerativas naturais do nosso organismo. Inclusive, pessoal, é apenas através do jejum, ou pelo menos da diminuição de consumos de alimentos progressivamente, é que nós estimulamos um certo segmento da nossa carga genética que se chama genes sirtuin. Os genes sirtuin, pessoal, quando ativados, eles são responsáveis por um aumento da sua longevidade. Quando eu falo longevidade, pessoal, não é apenas viver por mais tempo, mas é também ter uma aparência mais jovem. Tanto é fato que qualquer pessoa que fez um jejum de pelo menos 3 dias já deve ter percebido uma melhoria substancial no aspecto da pele, principalmente. Na natureza, pessoal, nós temos inúmeros exemplos de jejuns que são conduzidos para processos específicos, como, por exemplo, a borboleta, quando ela está naquela fase de larva, ela come, posteriormente ela constrói o seu casulo e na época ali do casulo, pessoal, ela vai se alimentar das próprias reservas, ou seja, ela está em jejum. E posteriormente o que ocorre? Ela se transforma naquele ser maravilhoso que é a borboleta. Eu citei esse exemplo da borboleta, pessoal, porque no nosso caso algo muito parecido ocorre. Quando nós estamos jejuando, o corpo ele passa a buscar por vias alternativas de geração de energia. E ele pode lançar mão de mecanismos de apoptose. Apoptose, para quem não sabe, pessoal, é como se fosse uma autodigestão de alguns grupos celulares. É o que o girino ele faz ali quando ele quer virar um sapo, quer se transformar num sapo. Então ele vai comer, entre aspas, a própria cauda. Esse é o famoso exemplo de apoptose, mas nós também passamos por esse processo espontaneamente quando estamos jejuando. Ah, Letícia, mas a gente come o que da gente mesmo quando a gente está em jejum? Gordura, sem dúvida nenhuma. Pessoas que jejuam com regularidade, elas emagrecem, isso é uma consequência natural do processo, mas o bônus do jejum, pessoal, é que nós passamos a consumir também aqueles agrupamentos celulares que em longo prazo poderiam se transformar em algo não tão legal assim, como por exemplo, miomas, tumores, aglomerados celulares, pólipos, entre outras neoplasias. No meu entendimento, pessoal, comer pouco é uma das melhores formas de você obter um alto desempenho no seu dia a dia. Acredita em mim, pessoal, nós comemos uma quantidade absurda de alimento para as nossas necessidades. O que eu sugiro às pessoas é que elas passem a se conhecer cada vez mais de forma a discernir, pessoal, o que é fome, o que é necessidade de extração de energia de um alimento e o que é, por exemplo, um tédio, o que é uma ansiedade, o que é uma frustração, o que é uma dor no estômago, porque você tomou café com o estômago vazio, o que é apenas um vício em um alimento. Eu recomendo para todos os meus clientes, no início do tratamento, que pelo menos, pessoal, se não consegue jejuar ali no sábado, ou nem que seja no domingo, que elejam uma modalidade de alimentação decrescente, de forma que à noite, pessoal, pelo menos à noite, não se empanturrem de comida, porque à noite o seu organismo gostaria preferencialmente de gastar energia com processos de autocura, autorreparo e autorregeneração. Mas você chega empanturrado de comida, não sobra outra opção para o seu organismo a não ser gastar energia preferencialmente com os processos de digestão. Pessoal, muito obrigada mais uma vez por terem me acompanhado até aqui. Eu achei engraçado que o meu pai entrou em contato comigo esses dias dizendo que estava com saudade das minhas palestras, ou seja, ele nem chama mais os meus vídeos de vídeos, chama de palestras, porque ele já sabe que vai durar 1h, 1h15, 1h20. Eu juro, pessoal, que eu sempre roteirizo os vídeos pensando em 20 minutos no máximo, mas como eu disse, essa promessa eu já não vou fazer mais a vocês.
Forte abraço a todos, pessoal, e até a próxima.